Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, o último deste ano de 2021, e por isso também, de alguma forma, com um figurino diferente daquele que é habitual. Vamos perguntar ao embaixador Francisco Seixas da Costa qual foi, sucessivamente, o acontecimento que, na sua ótica, marca o ano de 2021, a personagem que marca o ano de 2021 e, finalmente, que acontecimentos é que se pode antecipadamente esperar que venham a marcar 2022? Senhor Embaixador, que acontecimento é que escolhe como aquele que melhor baliza o ano de 2021? Eu acho que é quase impossível, independentemente de nós quase sempre termos a tentação de marcar e de sublinhar um acontecimento de natureza histórica no quadro internacional, fugir, neste caso, e talvez seria a mesma coisa no ano passado, é considerarmos que a pandemia é manifestamente o grande acontecimento que marca a realidade internacional e, mais do que isso, que condiciona a realidade internacional. É claro que há um mundo para além da pandemia, mas todo esse mundo para além da pandemia está fortemente condicionado pela pandemia. Claro. Isto pode parecer uma banalidade, mas nós talvez valha a pena refletirmos sobre o modo como esta pandemia alterou a situação internacional e o modo como ela se afirmou, quer a nível dos países, quer a nível das próprias organizações regionais e no quadro global. A pandemia é um elemento condicionador do crescimento e do desenvolvimento dos países, foi um elemento que marcou, as economias internacionais tiveram que se adaptar a ela, as dificuldades a nível das comunicações, quer de pessoas, quer de bens e serviços, acabaram por marcar a economia internacional. Foi possível, no entanto, isso é fantástico em termos da capacidade inventiva do mundo, conseguir recuperar crescimento, conseguir recuperar emprego, apesar da pandemia. Isso prova, de facto, com uma grande resiliência, para utilizar uma expressão que ficou muito no vocabulário de 2021, em todo o mundo. Mas a pandemia também marcou, por exemplo, um ponto para nós muito importante, que foi a capacidade da União Europeia encontrar, eu diria, uma segunda vida, através, quer em primeiro lugar, da capacidade de gestão coletiva da questão da vacinação, quer, em particular, de ter sido a pandemia, como aliás acontece quase sempre com os grandes empurrões históricos, quem conseguiu alterar a própria matriz de funcionamento da União em matéria, por exemplo, de endividamento comum, em matéria da criação de um grande plano para a reconstrução e para a recuperação das economias europeias. Há um sopro novo de vontade dentro da União Europeia que, no fundo, foi gerado por esta circunstância nova que é a pandemia. De alguma forma, o federalismo costuma ajudar quando as crises são verdadeiramente graves, não é? Exatamente. Aliás, costuma-se dizer que as respostas para as situações só começam a existir quando estamos já à beira do precipício. E, na realidade, a Europa teve aqui a necessidade de se mostrar útil para os seus cidadãos e de se reinventar de uma forma, curiosamente, contraditória até face àquilo que vinha a dizer no passado. Nunca haveria uma mutualização da dívida, já vai haver uma mutualização da dívida. Estávamos numa época de retração relativamente ao investimento e até ao aumento das funções do Estado. Nós regressamos a um tempo, eu diria, quase mais neo-keynesiano e quase social-democrata em algumas destas propostas, com governos, aliás, de outras colorações a terem posturas idênticas. Mas este ponto também levanta, a pandemia também suscita ou sublinha uma outra questão, que é a questão da desigualdade à escala mundial. A questão das vacinas e o modo como desigual como as vacinas se estão a espalhar no mundo e estão a ser aplicadas no mundo, demonstra a desigualdade que existe no mundo. Uma desigualdade que o mundo mais desenvolvido, aquele que tem mais vacinas, aquele que está mais protegido, acabará por pagar, pela simples razão de que nunca será possível a esse mundo beneficiar daquilo que é a vantagem da economia global se o resto do mundo não estiver protegido.
o turismo nunca conseguirá recuperar, mesmo ao nível das próprias viagens de negócios, etc., tudo isto estará condicionado. E, portanto, houve aqui um elemento da pandemia também naquilo que é o acentuar das desigualdades. Esse acentuar das desigualdades em alguns países, particularmente países mais débeis sob o ponto de vista institucional, acabou também por mostrar as fragilidades dos seus próprios governos. O que se passou no Brasil é um caso muito claro, em que, por razões de uma certa leitura, eu diria quase negacionista, daquilo que era a importância da pandemia, porque ela não convinha a uma certa leitura política, acabou-se por criar uma tragédia a nível nacional, que o Brasil está a pagar, com consequências depois na vida política. Mas a pandemia também, por exemplo, é um fator de desregulação de um país como é o Reino Unido, em que, para além dos efeitos do Brexit, que nós hoje que já analisámos aqui e que uma maioria dos cidadãos britânicos considera ter tido um impacto negativo nas suas vidas, independentemente de poder ou não de ter vontade de regressar ao passado, a pandemia é hoje um fator extremamente negativo para aquilo que é a gestão do Reino Unido, como aliás as atribulações em que está o senhor Boris Johnson o provam. Portanto, a pandemia é o grande, digamos, fator internacional que aqui se começa a destacar. Nós poderíamos dizer, mas há um outro fator a este nível que também poderíamos sublinhar, que é a questão da emergência climática. O ano 2021 também viu ser sublinhado com grande ênfase a circunstância de muito daquilo que era o caminho para travar o declínio global em matéria climática não estar a ser feito, esse caminho não estar a ser feito. As Nações Unidas alertaram para isso, António Guterres alertou para isso, o COP26 alertou para isso. Há hoje a consciência de que estamos a perder tempo num tempo que muito dificilmente poderemos recuperar. E, portanto, eu penso que é este o elemento essencial, independentemente depois nós podemos ter, claro, a circunstância de uma nova administração americana que reconduziu, de certa maneira, os Estados Unidos a uma certa normalidade institucional, depois do princípio do ano ter sido marcado por aquela estranhíssima invasão do Capitólio e de uma subversão naquilo que é considerada, digamos, a potência central do mundo democrático ocidental, a circunstância também dos Estados Unidos apontarem hoje as suas armas até verbais relativamente a outro mundo, facto que iremos ver no ponto seguinte, torna de facto há um novo mundo em termos de tensões internacionais que está a ser criado e que está a ser desenvolvido. E, portanto, foi um ano complexo, é um ano que prova a grande fragilidade do mundo às questões da natureza, quer na questão climática, quer na questão da pandemia. O mundo está muito desmunido de uma capacidade de intervenção sobre si próprio. Controla uma parte da sua ação, mas outra parte escapa-lhe completamente. E aí é que se nota que há vários mundos dentro deste mundo. Claro, a pandemia, mais particularmente, já impactou muito o ano de 2020, também, como diz, o de 2021, e aparentemente tudo indica que 2022 será mais do mesmo nesta área particular. É verdade. É verdade, e não me parece, mas volto a dizer, um ponto que há bocadinho referi, a capacidade que as economias tiveram de dar a volta a isto, particularmente pela utilização intensiva, por exemplo, deste meio que estamos a utilizar, pela redução daquilo que era a necessidade das viagens, com o impacto negativo que isso tem no mundo das empresas aéreas, das empresas de transporte aéreo, do turismo, da hotelaria, etc., significa que o mundo também se adapta muito rapidamente a isto e consegue encontrar soluções para de alguma resposta a esta situação dramática, que tem um outro aspecto, que esse nós não poderemos nunca avaliar aqui, que é o aspecto de natureza psicológica, Claro. Que a pandemia nos traz, e traz a todos, ao nível das doenças, mas também ao nível de uma certa constatação de alguma fragilidade das pessoas, e mais do que isso, de alguma dúvida sobre a capacidade dos agentes de natureza política serem capazes, eles próprios, de garantir
a salvação deste processo. Isto é, há respostas, mas há hoje cada vez mais dúvidas, e é na dúvida que funcionam as redes sociais, com as fake news, e todo um conjunto de teorias da conspiração, que esta nova realidade, que são que é esta transmissão rápida da informação e da desinformação, nos criou. E, portanto, a pandemia acelerou tudo isso. E há um mundo depois da pandemia e outro anterior, como aliás já houve em 1918, depois Claro. da gripe espanhola. Quer dizer, o mundo mudou muito neste aspecto. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo para voltarmos já de seguida com a personalidade do ano de 2021. Até já.